Olá, amiguinhos. Vamos fazer um Contando Coisas? Eu quero falar. Hoje eu tô que tô. Complementando a meditação e oração que eu fiz hoje, falando sobre o reino de Deus, sobre o que é o reino de Deus, a prioridade da vida do ser humano como existência, né? E eu quero falar sobre a prova da preservação da vida, a prova do suprimento de necessidades materiais, já que a gente é corpo. Gente, nem toda pessoa vai passar por um negócio desse. Nem toda pessoa vai passar por um negócio desses. Porém, se Deus não dá carga maior do que uma pessoa possa suportar, entende? Não há uma aprovação maior para a gente ser desaprovado. Deus não bota a gente para perder a gente, né? Ele coloca a gente, permite situações da vida da gente que é para a gente transcender, para a gente superar. E eu quero falar um pouco sobre a prova da sobrevivência, a prova da questão da vida, da preservação da vida. E o mundo material é movido a dinheiro, né? É movido a dinheiro, a comida, a bebida, a casamento, relacionamento, a essa construção do mundo. E muitas vezes Deus prova a gente, como ele fez com Jó, né? Jó era um homem temente a Deus, um homem justo, né? Um homem de oração, que cuidava da sua família. Ele era de fato o cara da família dele, né? Só que você pode ver que Jó fala, aquilo que eu temia me aconteceu. Ele tinha medo de perder, ele era um homem de posses, ele era um homem que tinha as coisas, ele tinha a família dele, ele tinha os filhos dele, ele tinha as posses, ele tinha o trabalho dele. Tudo bem ter tudo isso, né? Mas Jó passou por uma provação, né? Quando o acusador chegou e falou, eu tô olhando ali, se você tirar tudo dele, ele vai permanecer? Ele vai continuar crendo? Né? A mulher de Jó chegou, abandona esse Deus e morre, porque olha o que te aconteceu. Você ficou doente, sem conseguir trabalhar, você ficou sem as coisas, você perdeu os filhos, você perdeu tudo que você tinha, e aí, né? E aí que o que ninguém esperava é que Jó falava, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Naquele momento, aquele medo foi embora, e ele passou um tempo de provação, e ele teve uma revelação espiritual muito maior, ele conheceu a Deus. Antes ele tinha uma conduta, uma forma de vida de um Deus apresentado para ele segundo o que era passado de legado, né? O que era passado de conhecimento. Mas ali ele teve uma experiência pessoal com Deus, aonde ele falou, agora eu vejo, agora eu sei quem é Deus. E a partir do momento que teve essa transformação, essa transcendência espiritual, né? Ele teve a visão espiritual de reino, de quem é Deus, de quem que manda em tudo isso aqui, da dependência dele, de Deus, para tudo, para orientar, porque Deus orientou, Deus falava o que ele tinha que fazer, né? Deus guiava ele. Então, a partir do momento que Jó fosse conduzido pelo Espírito de Deus, e ele teve essa abertura espiritual, ele teve muito mais do que ele tinha antes, mas ele já não tinha medo de perder nada, né? Ele foi uma pessoa próspera, liberta, né? Liberta de preocupações, liberta do que podia ser, da forma dele, dos conceitos dele. Jó foi totalmente transformado, né? E a gente vê que na passagem, né, do Mar Vermelho, o pessoal lá foi sustentado 40 anos no deserto por Deus, dia após dia, o povo sempre aprendendo a dependência de Deus, o relacionamento, a dependência, a obediência, é sempre a mesma coisa, sabe? Você vai olhar de cabo a rabo na Bíblia, é sempre a mesma coisa. E quando você vê Jesus, que Jesus foi pro deserto, foi tentado no deserto, ficou sem comer e sem beber, o reino de Deus na comida e bebida, ficou sem comer e sem beber, foi com o Espírito, ele tinha ferramenta para vencer a tentação de querer os reinos desse mundo, né? Eu te dou a cidade, te dou esse reino, te dou aquilo, né? O acusador estava ali propondo coisas para ele, te dou isso, te dou aquilo, tudo, mas ele já tinha revelação de quem ele era, que ele era o Messias e que o reino dele era eterno, que o reino dele era maior do que as coisas desse mundo material, né? Que isso é pequeno, né? Então sai daqui, eu não quero isso. Eu poderia ter tudo isso no mundo material, eu poderia ter nome, eu poderia ter fama, eu poderia ter o que fosse, né, humano, isso é pequeno,
Isso é pequeno, né? Porque o plano de Deus, o reino de Deus é algo muito maior, a visão espiritual é muito maior, o projeto é muito maior, o reino não é desse mundo, né? O reino é algo excelente. E eu vou morrer por causa disso. Eu vou dar minha vida por causa disso. Sai pra lá, você não vai me pegar. Tô com fome, tô com sede, tô passando dificuldade, tô passando necessidade. A proposta é muito boa, né? Uma grande tentação. Resolveria os meus problemas agora, mas seriam os meus problemas egoístas. Não serviria a um plano coletivo, um plano maior, né? Então a gente vê que essas provas, elas vêm para justamente fazer algo muito mais elevado, né? Muito mais elevado. E eu tô fazendo... hoje meus brincos estão caindo, né? Nos vídeos, hein? E vamos falar assim, Deus não dá uma prova maior do que aquilo que a gente suporta, né? Cada um tem a sua resistência, tem o seu chamado, o seu propósito naquilo que é para se fazer. E eu passei por essa prova, gente, sabe? Eu passei por essa prova de ter tudo tirado, comida, saúde. Deus não quis me tirar o teto, Deus não quis me tirar o teto, mas eu conheço pessoas que eram fiéis a Deus, que eram fiéis a Deus e moraram na rua por um tempo, né? Chegaram a morar na rua sem ter o que comer, e Deus transformou a realidade dessas pessoas depois de um tempo. Elas estavam pela prova, né? Elas não abandonaram a Deus, não amaldiçoaram a Deus, não se mataram, não fizeram o pior, olhando por as circunstâncias de necessidade. E a maior prova é a de sobrevivência, sim, de comida, de bebida, de moradia, de afeto, de relações, entendeu? Essas coisas, né? Necessidade básica do ser humano, né? Vai lá olhar a pirâmide de Maslow, que você vai ver, né? Que o mínimo, tira o seu mínimo, você não chega nem no algo maior, né? Então, assim, a maior prova da vida é quando a gente é provado nessas coisas, que você fala, meu Deus, eu não vivo sem isso, como é que eu vou viver? Então, isso te traz uma experiência muito grande, transforma a sua mente, transforma o seu valor. É que nem estava conversando nesses dias, me encontrei com alguns amigos e a gente estava falando a respeito da morte. Quem já teve muito contato com essa questão de morte, né, trabalha com morte, né, funerária, hospital, trabalhou com essas questões, acaba tendo um pouco uma transformação a respeito acerca da vida, que você está lidando com com o oposto, né? Aí você acaba tendo uma transcendência a respeito de uma visão acerca da vida, né? Do sentido da vida, significado da vida, de forma de ver, né? Até onde isso de fato aonde eu vou botar meu foco, né? Você passa a ter isso. Então você começa a ser transformado. Então aquelas prisões nossas, né, de prazeres na vida, ela começa a mudar, né? Então aquela coisa, nossa, eu passo muita necessidade, então eu preciso correr atrás de dinheiro, porque com dinheiro eu vou ter conforto, eu vou ter segurança, eu vou ter estabilidade. A gente também conversou isso, foi muito legal o papo, né? Falou assim, poxa, mas o que pode acontecer? Se você tomar um golpe, você perde tudo. Sabe? Tudo aquilo que você construiu, você botou a sua vida, então é nisso que você deve botar a sua vida, onde o ladrão pode roubar, onde as pessoas podem não estar mais aqui, você vai depositar a sua vida, a sua confiança, a sua segurança, você vai jogar na mão de coisas que são finitas, que são vulneráveis, né? Você acha que você tem o controle, você acha que você tem segurança, isso daí é ilusão, isso é ilusão. Isso pode chocar, mas isso é uma ilusão, uma ilusão. A gente não tem controle, né? E não tem controle. E o próprio Deus não quer que a gente tenha. Porque se a gente achar que a gente sabe, que a gente tem uma segurança, que a gente tem uma estabilidade, que a gente tem controle da vida, a gente vai quebrar a cara de um tamanho tão grande, que a gente não suporta, que a gente se corrompe nas perdas, a gente perde a nossa fé, a gente começa o quê? Eu poderia ter roubado, eu poderia ter me prostituído, eu poderia ter ido pro mundo das drogas, do crack, eu poderia ter lesado pessoas, me vingado, poderia ter feito maldade diante de uma necessidade. Quantas pessoas não fazem isso? Né? De repente, por uma inveja, fazer mal para alguém, entrar na vida de pessoas e destruir. Eu poderia ter feito, porque o nosso potencial destrutivo é gigantesco. Então Deus fala, não, mantenha, venha, eu preciso que você tenha o Espírito de Deus em você, para te instruir, para te
te falar na hora, você ter seu escape, você ter a direção, você ter as coisas, para que você não se corrompa nesse mundo, por causa das coisas, das circunstâncias. Tá sendo muito forte isso pra mim, esse papo, sabe? E poder, de fato, ter a sua vida focada com um propósito, que é aquilo que é pra sua vida mesmo. Aquilo que é mais importante. Eu falo, eu sou super minimalista, né, pra muita coisa assim, porque eu não era assim, eu me tornei assim. Né? Eu poderia não ter tido uma inclinação pro mal, pro apego, pro materialismo, ter crescido diante da dificuldade, mas não. Houve uma transcendência. Houve uma transcendência, né? Tem dias que, vamos falar, eu sou um ser humano, né? A gente vai passando por isso e à medida que a gente vai ouvindo as palavras e orando e meditando na palavra e deixando Deus ministrar, a gente vai sendo transformado, né? Então você vai mudando isso também. Então aquilo ali não é tão importante. Sabe, você perde o medo, você perde o medo da miséria, você perde o medo da morte, você perde o medo de um monte de coisa, passa a perder o medo. E quando você perde o medo, você começa a vencer a batalha da fé, porque a fé é você não ter medo de nada, né? E aí sim, né, você busca o reino, a sua justiça e tudo é acrescentado, né? Então, mas você não vai ser dominado por nada dessas coisas, né? Você não vai aceitar coisas na sua vida que te façam, tipo, se vender. Você não vai ser uma pessoa vendida, você vai ser uma pessoa liberta. Uma pessoa totalmente liberta. Quando você passa por uma prova extrema no mundo material, onde o seu espiritual foi provado, a sua alma foi provada, os seus desejos foram provados e a sua vida material foi provada, você é uma pessoa livre, né? Uma pessoa livre. E aí você passa a ter uma outra visão de mundo, um outro degrau de fé, né? Uma renovação para viver num outro patamar. Um outro patamar. E Deus espera isso da gente, né? E Ele sabe de tudo que a gente precisa. A palavra diz: eu sei do que vocês precisam no mundo. Eu sei das necessidades materiais de vocês. Eu sei. Eu só não quero que vocês vivam atrás disso. Eu quero que vocês vivam pra mim, por mim. E eu vou fazer as coisas se manifestarem de outra forma na vida de vocês. Não vai faltar nada. Vocês são mais que o lírio do campo, né? Então vamos parar, sabe, de ser apegado à matéria, né? A gente precisa da matéria e Deus sabe. A palavra diz: eu sei que vocês precisam das coisas, né? Mas não vivam por essas coisas. Isso é uma mudança de padrão mental, emocional, atitudinal, né? Então eu estou fazendo isso, contando coisas, porque, gente, essa prova não é uma prova fácil, sabe? E outra, você é provado não só na necessidade, mas no tempo que aquilo dura para você, né? A desconstrução, né? A desconstrução, a destruição é para mudar seu padrão de julgamento, a sua forma de ver o mundo. Ela é destruída junto com as coisas que são destruídas. Para quê? Para que haja uma nova forma de viver, né? Haja um despertar espiritual, uma expansão consciencial, uma transformação, uma transcendência, uma iluminação. E a gente está em busca disso, né? A gente busca, mas a gente não acredita que aquilo lá pode vir de alguma forma. Em forma de provação, em forma de tentação, em forma das coisas da vida. Enquanto a vida acontece, você está no processo, né? E esse processo de iluminação é proposto a todos nós, seres humanos. E quando a gente responde o nosso sim, você vai passar. Você vai passar por coisas assim. E tudo bem, mas no final você sabe que tem algo maior por trás. Então aquilo, apesar de ser difícil, apesar de ser desafiador, apesar de precisar disso, você tem prazer na busca. Você quer tanto o Espírito de Deus que Ele te instrua, você quer tanto viver assim, que quando Deus começa a fazer isso com você, isso te traz prazer, mesmo que as coisas não estejam ainda na hora de materializar. Entendeu? Então, às vezes, você passa certas tentações em todas as áreas da sua vida. E aí, você vai responder como a elas? Né? Você vai abrir mão do propósito maior por coisas momentâneas? Né? Você vai viver de momentos, você vai viver deixando a vida te levar, ou você vai ter uma vida focada, deixando Deus te guiar? Né? Então esse é o meu Contando Coisas de hoje, sabe? Se eu não tivesse vivido provações, não tivesse passado por coisas, né? E Deus já me mostrou a vitória como virá. Então, assim, é questão de tempo para acontecer, sim. Sim, da forma de Deus, não da minha, e não de pessoas tentando me controlar.
né? Porque se Deus me deu a liberdade, quem é o homem para que eu tenha medo do homem, né? Eu quero temer a Deus, não quero temer a homens. E isso é algo muito grandioso, sabe? É uma conquista. Através da relação com Deus, porque Ele propõe, Ele te sustenta, Ele te guia, Ele te dá a fé, Ele faz tudo. Você só tá ali, você acha que você tem muita participação? Não, a nossa participação é muito pequena. Deus não precisa muito da gente para realizar as coisas grandes que Ele quer. A gente serve de um instrumento, a gente tudo, mas a gente é pequeno mesmo. E é quando a gente reduz que Deus cresce em nós. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Que eu diminua para que o propósito aumente. Gente, um beijo pra vocês, um abraço. Que vontade que eu tive de falar isso pra vocês.